A zona de Angkor abrange uma área de mais ou menos 400 km quadrados e ao todo há mais de 100 templos que podemos visitar, por isso é boa ideia alugar uma bicicleta. Nós não precisámos porque no nosso hotel era gratuito, mas em Siem Reap há vários sítios onde podemos alugar por $2 o dia inteiro e faz um jeitaço. Angkor significa cidade e foi o coração da antiga civilização Khmer entre os séculos IX e o século XIV. As ruínas desta gigantesca cidade estão localizadas a cerca de 8 km de Siem Reap, no meio da floresta e a norte do lago Tonle Sap. Atualmente sabe-se que Angkor foi a maior cidade do mundo no período pré-industrial. Possuía elaboradas infraestruturas que se estendiam por uma área de aproximadamente 1000 km quadrados. Para a nossa visita optámos por um passe de 3 dias que custou $40. Existem também as opções de um dia ao preço de $20 e uma semana por $60. Este templo chama-se Bayon e ao todo tem 54 torres que representam as 54 antigas províncias do Império Khmer. Cada torre tem 4 faces esculpidas. Há quem diga que é a cara do rei que construiu o templo, Jayavarman VII. Outros afirmam que é a imagem de Buda. E por último, há quem esteja convencido que é uma fusão das duas. O Bayon é um templo budista e data do final do século XII, o que faz dele o último grande monumento a ser construído em Angkor. E está situado bem no centro do complexo de Angkor Thom, que na altura era a capital do Império Khmer. Angkor Thom ocupa uma área de 9 km quadrados e é totalmente rodeado por um fosso. As entradas, uma em cada um dos 4 pontos cardeais, unem-se no Bayon, que era o principal templo do complexo. Está rodeado pela selva e esteve perdido durante mais de 500 anos. É considerado a 8ª maravilha do mundo. Apresento-vos Angkor Wat! Angkor Wat significa Templo da Cidade. É o mais famoso de todos os edifícios em Angkor e aquele que se encontra em melhor estado de conservação. Temos aquela que é a maior estrutura religiosa do mundo e é absolutamente gigantesca. Foi erguida no início do século XII por Suryavarman II, um dos grandes líderes khmeres. A beleza e a harmonia de cada pormenor fazem deste templo a principal obra-prima da arquitetura Khmer. Os painéis de baixo relevo aqui existentes são os maiores do mundo. Foi originalmente construído como templo hindu, mas mais tarde, durante o reinado de Jayavarman VII, foi convertido em templo budista. Atualmente, ainda é usado como local de culto. A sua estrutura foi desenhada e executada como sendo a representação do Monte Meru, que é a montanha mais sagrada da religião hindu. O tamanho e o esplendor do templo deixam-nos sem palavras. A sensação de estar aqui é espetacular. Já tinha lido e visto montes de filmes na internet sobre Angkor, mas só estando aqui é que a gente tem a verdadeira noção da grandeza de tudo isto. Paragem para almoço, encontramos aqui um restaurantezinho à maneira e acho que ainda foi numa boa hora, porque começou a chover torrencialmente. Este é o nosso almoço, arroz frito com ananás e frango. Tem bom aspecto. Esta é a porta norte do Angkor Thom. Daqui até à porta sul são 3 km, tal como da porta este à porta oeste. Agora vamos sair e vamos visitar o Preah Khan. Sigam-me! Outro grande templo da era de Jayavarman VII está situado a norte de Angkor Thom e, em comparação com outros templos, o Preah Khan é uma construção básica e sem grandes ornamentos. Foi erguido em torno de um santuário budista e é composto por diversas galerias retangulares. Este é um dos templos que foi deixado praticamente como foi encontrado.
sol em Phnom Bakheng é imperdível. Vamos ver se temos sorte, porque tem estado nublado, mas pelo menos há muita gente. Não é nada do que estava à espera. Isto aqui em cima parece um circo. Tivemos cerca de meia hora numa fila à espera para subir ao templo e aqui está o que conseguimos apanhar. No final do nosso primeiro dia de visita a Angkor estávamos cansados, mas acima de tudo satisfeitos e conscientes de que tínhamos vivido momentos inesquecíveis. Por agora despedimos-nos, mas amanhã cá estaremos outra vez. Estávamos de regresso à cidade perdida e de novo a pedalar. Hoje madrugamos, pois como seria o nosso último dia nesta zona de Angkor, o objetivo era aproveitar da melhor maneira o tempo que tínhamos. Uma vez que quando entramos no complexo temos obrigatoriamente de passar por Angkor Wat, nós não resistimos e fomos mais uma vez admirar a beleza do principal símbolo do Camboja. Com tantos templos à disposição, o difícil mesmo é escolher quais visitar. Começamos por alguns templos onde a presença de turistas é menor, ou muitas vezes inexistente. O Bangsei Songkrong é um pequeno templo que está a poucos metros da porta sul de Angkor Thom. Data do século X e foi construído como templo hindu e dedicado a Shiva. Atualmente é usado como santuário budista. Finalmente, difícil de subir. Outro local que por vezes passa despercebido é o Prasat Suor Prat, ou as Torres de Suor Prat. Situadas no lado oposto do Terraço dos Elefantes, estas 12 torres construídas em granito são uma incógnita no que diz respeito à data de construção e à sua utilidade. De qualquer maneira, merecem uma visita rápida. Pedalámos para este, saímos do Angkor Thom pela Victory Gate e chegámos ao Tak Hill, onde fizemos uma pausa para nos refrescarmos. O Tak Hill foi mandado erguer por Jayavarman V, mas nunca foi terminado. É mais um dos muitos templos hindus aqui existentes. As 5 torres no topo são uma clara referência ao Monte Meru. Pensa-se que foi o primeiro a ser totalmente construído em granito. No século XIX, um francês chamado Henri Moreau descobriu este local e descreveu-o como fazendo parte de um império maior do que o romano. Mais tarde, durante a colonização francesa, a beleza de Angkor foi divulgada primeiro na Europa e depois por todo o mundo ocidental, o que fez com que muitos exploradores se dirigissem ao Camboja. Esta época foi o início da segunda vida de Angkor. Depois do almoço, chegámos a um dos mais famosos templos de Angkor. O Ta Prohm tem certamente um lugar de destaque na lista de qualquer pessoa que vem até cá. Ficou mundialmente conhecido por ter servido de cenário no filme Tomb Raider. O templo nunca sofreu trabalhos de restauro. Aliás, foi propositadamente deixado na mesma condição em que foi encontrado para que os turistas tivessem uma ideia de como Angkor se parecia quando os primeiros exploradores aqui chegaram no final do século XIX.
Esta é a imagem que todos conhecemos do Tapron. As árvores que cresceram durante séculos e que asfixiam por completo o templo ajudam a criar uma atmosfera surreal. Foi construída em honra da família de Jayavarman VII e foi sede de um mosteiro budista e também de uma universidade, acolhendo, segundo os registros da época, cerca de 12.500 pessoas. Este local é um verdadeiro paraíso para os fotógrafos e perdem-se facilmente 2 horas para o explorar. Com o segundo dia a chegar ao fim e quando praticamente já nos preparávamos para regressar a Siem Reap, descobrimos por acaso um enorme templo escondido no meio da floresta chamado Bapwon. Esta espetacular pirâmide de 3 andares foi talvez de entre todos os templos de Angkor aquele em que o restauro se prolongou por mais tempo. Os trabalhos iniciaram-se em 1908 e demoraram cerca de 100 anos. Devido ao seu elevado estado de degradação, a estrutura foi desmantelada peça por peça e um total de 300.000 blocos foram numerados, restaurados e repostos no seu lugar de origem. Isto é a fachada oeste do templo, não sei se dá para ver, mas havia aqui uma estátua de um Buda deitado, que está um bocado destruída, mas dá para ter uma ideia que ali era o nariz e pouco mais se vê.